Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo, é o número 21. João, capítulo 21. João, capítulo 21, o versículo é o primeiro. O Senhor já testificou esta palavra nessa noite no nosso coração, através do segundo louvor que os irmãos louvaram aqui da banda. E é exatamente isso que nós iremos ministrar sobre a chamada, sobre o propósito. Você não pode desistir daquilo que Deus tem na sua vida. Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele: você não pode desistir. Você não está lutando só. Você pode olhar para ele e dizer: você não está sozinho. Essa é uma certeza que nós carregamos na nossa vida, no nosso ministério. Às vezes as dores do ministério nos faz, nos tentam parar. Mas quando nós lembramos de uma promessa que Jesus fez antes de ser assunto aos céus, nós se alegramos. Ele disse que ele iria para o Pai, mas não deixaria a sua igreja só. Nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo, e por isso que nós não podemos parar. Primeiro, porque Ele está conosco, e segundo, Ele tem um destino brilhante para você. João capítulo 21 nos diz o seguinte: depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos pescar. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no então, que já não podia tirar a rede por causa da quantidade de peixe. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Versículo 9. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Você pode repetir esse versículo de número 9 comigo? Quando saltaram em terra, viram tendo por cima. Graças a Deus, os irmãos podem tomar sua assento. Queridos, como falei, nós iremos ministrar nessa noite baseado em um tema, não desista do seu propósito, não desista da sua chamada. Propósito é a mesma coisa que chamada. Quando nós paramos para analisar a história, nós iremos ver que algumas perguntas integrantes nos permeiam. Homens como cientistas, filósofos, até mesmo grandes pensadores tentam responder algumas questões que vêm atravessando séculos. Questões como o surgimento do universo, como a criação do mundo, como a criação do homem. Quando nós paramos para analisar a Bíblia Sagrada, nós iremos ver que a Bíblia vai ser categórica quando fala que Deus foi o próprio Criador do mundo. Foi o próprio Deus que criou o homem com as suas próprias mãos, formando assim um homem
como nós somos e soprando ali em suas narinas um fôlego de vida. Esse sopro de vida representava claramente o seu espírito, a capacidade intelectual, a capacidade racional, a capacidade espiritual e até mesmo a capacidade moral. Quando nós paramos para refletir nisso, nós iremos ver que o homem, ele, quando foi criado, ele recebeu um propósito. O mundo aí fora tenta explicar e tenta dizer que o homem foi criado por um acaso, foi criado por um acidente, foi criado sem nenhum propósito. Mas nós, quando paramos para analisar a criação do primeiro homem, nós iremos ver que logo após a criação, Deus ele vai fazer questão de entregar ao homem um propósito. O Senhor olha para Abraão e diz: Adão, governa, administra a terra, me representa aí na terra, faz aquilo que eu faria se eu estivesse aí. Observamos que o pecado veio e arrancou esse propósito do homem. O homem foi feito para governar, foi feito para liderar, foi feito para louvar ao Senhor através do seu serviço, através da sua vida. Mas o pecado veio e tirou o homem do caminho do propósito. O pecado veio e tirou o homem do caminho da perfeição. Quando nós paramos para analisar a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, nós iremos ver que todos os homens pecaram. Veio José pecou. Veio Noé, ele também pecou. Veio Abraão, veio os profetas, veio os sacerdotes, veio os juízes, e todos pecaram. Mas quando a gente chega ali no Antigo Testamento, a gente vai ver que Jesus ele vai vir à terra com um propósito. O propósito de Jesus é claro quando ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que o propósito da vida de Jesus foi dar a vida por você. O propósito da vida de Jesus foi dar a vida pela sua família, pelos os homens do passado, pela nação presente e por aqueles que ainda vai nascer. Jesus veio, morreu na cruz e colocou o homem de volta no seu propósito. O homem havia saído do propósito lá no Jardim do Éden, mas no Novo Testamento vamos ver que Jesus vai fazer questão de colocar o homem novamente no caminho do propósito. E entre alguns homens que foram colocados no propósito, eu queria mencionar para você, bem rapidamente, a história de Simão Pedro. A Bíblia nos conta que Simão Pedro, pela primeira vez que ele avistou Jesus, foi através do seu irmão André. A história nos conta que Jesus está passando certa vez lá no mar da Galileia, e de longe ele avista Simão e André pescando. Jesus vai fazer questão de se aproximar deles e vai lançar o propósito da vida deles. O Senhor vai olhar para eles e vai dizer: homens, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. Observe que na fala de Jesus, irmãos, Jesus estava revelando o propósito da vida de André. O Senhor estava revelando o propósito da vida de Pedro. Jesus com certeza avistou muitas pessoas ali pescando, mas ele faz questão de ir diretamente a André, diretamente a Pedro. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse o seguinte: entre muitos você foi chamado. Entre muitos você foi chamado para uma missão, para uma grande obra. Você já parou para analisar o dia em que você nasceu? Muitas pessoas nasceram na mesma hora e no mesmo dia que você. Muitos deles partiram e você está aí com vida. Você pode dar graças a Deus por isso. Se você está vivo aí é porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para você. Você não foi chamado por acaso, você tem uma missão a ser realizada nessa terra. Quando o Senhor olha para Pedro e vai dizer: Pedro, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pedro, rapidamente, ele entende o seu propósito e ele vai ter que fechar sua empresa de pescaria.
Ele vai ter que abandonar a sua profissão de pescador para viver em torno de um propósito, em torno de uma chamada. A Bíblia vai nos contar que durante 3 anos e 6 meses, Pedro ele vai ser preparado para uma missão, preparado para realizar a grande obra que o Senhor tinha na vida dele. Veja que durante 3 anos e 6 meses, o tempo específico do ministério de Jesus, Pedro ele vai ser preparado para discipular, preparado para lidar com pessoas, para saber se está com grandes, se está com pequenos, vai aprender a pregar, evangelizar e ir atrás dos perdidos. Pedro ele vai ser preparado. E diante disso, sabe o que nos preocupa, amados? É saber que na nossa geração existem pessoas querendo manipular fases. Pelo fato de Jesus te chamar hoje, isso não significa que você está apto para exercer o ministério hoje. Existe um tempo de preparação, existe um tempo de amadurecimento, existe um tempo de treinamento. Nesse tempo o Senhor vai te dar ferramentas, nesse tempo o Senhor vai te dar capacidade para exercer aquilo que Ele tem na sua vida. Amados, entre a promessa e a realização de uma promessa, existe um tempo de preparação. Que você esteja sensível a esse tempo, que você esteja sensível, que você tenha um coração ensinável durante esse tempo, para aprender coisas que somente Deus vai ensinar. Muitas das vezes nós nos encontramos sozinhos no quarto, nos encontramos sozinhos em nossa casa e perguntamos: Deus, cadê as pessoas que não me veem? Cadê as pessoas que não me enxergam? Mas é aí que o Senhor está te preparando para uma grande obra. Tem momentos na nossa vida que é só eu e Deus, é só você e Deus. E é nesse tempo que o Senhor vai te preparar para ganhar uma geração, para você preparar, você vai ser preparado para dirigir uma congregação, para dirigir um departamento, para ganhar almas. Seja preparado por Deus, esteja com o coração ensinável. A Bíblia vai nos dizer que antes de Jesus ser assunto aos céus, antes de Jesus ser crucificado, como o irmão aqui leu no início, a história nos conta que Jesus ele vai reunir os seus discípulos em seu último sermão. Em seu último sermão ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer para eles: olha, vocês, diante deles o Senhor vai dizer: olha, muitos de vocês que aqui estão irão encontrar ocasião, irão encontrar motivos para me deixar, para me abandonar. Quando Jesus cita essa fala, ele estava se referindo a uma promessa, a uma profecia que estava no Antigo Testamento, que dizia o seguinte: que o pastor seria ferido, as ovelhas do seu pasto ficariam dispersas. Veja que primeiro Jesus ele vai revelar a sua morte. Segundo, Jesus ele vai revelar o desprezo dos discípulos pelo próprio Jesus. Pedro, ouvindo e entendendo essa profecia, Pedro vai dizer: Senhor, todos que aqui estão podem te abandonar, todos podem te deixar, mas eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Quando Jesus escuta isso, diz: Pedro, não diga isso, porque assim digo a você que antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. Pedro, escutando isso do mestre, ele vai dizer de uma forma veemente, vai dizer o seguinte: Senhor, se preciso for, eu morrerei contigo, mas não te deixarei. A história nos diz que quando ele sai dali, daquele sermão, Jesus leva os discípulos a um jardim chamado Getsemane. Quando ele chega ali àquele local, a Bíblia Sagrada vai ser clara quando fala que, chegando naquele local, ele pede aos discípulos para se assentar. Enquanto eles estão se assentando, Jesus convoca Pedro, Tiago e João para ir um pouco mais adiante para a oração. Chegando a um determinado local, o Senhor Jesus olha para ele e diz: Pedro, Tiago e João, ficai aqui enquanto eu vou orar, porque a minha alma está angustiada, a minha alma está ferida, a minha alma está desesperadamente amargurada. Quando Jesus fala isso a eles, os discípulos vão para um canto para a oração e Jesus vai um pouco mais adiante para orar. Quando Jesus volta da oração, o que Jesus encontra? Jesus encontra Pedro, encontra Tiago, encontra João dormindo. Olha, amados, o Senhor olha para Pedro. Naquele momento, essa cena se repetiu por 3 vezes.
O Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, não pudeste sequer vigiar uma hora comigo, não pudestes orar sequer uma hora comigo. A Bíblia nos diz que Jesus se levanta daquele ambiente e vai embora. Quando Jesus está indo adiante, amados, a Bíblia fala bem claro que Judas Iscariotes está vindo ao seu encontro juntamente com os sacerdotes, juntamente com os soldados romanos, os anciões e com os escribas, para prender a Jesus. Eu, quando parei para analisar o capítulo 14 e o versículo 50 de Marcos, eu fiquei abismado, porque eu vi que naquele momento em que Jesus estava sendo preso, Marcos diz que todos abandonaram Jesus, todos deixaram Jesus, foram-se embora e deixaram Jesus ir preso sozinho. Aí eu pergunto a você: onde é que estava Pedro, um homem que prometeu a Jesus de ir até a morte com ele? Eu entendo algo claro aqui. Muitas das vezes aquilo que nós prometemos em pé, não sustentamos nem sentado. Adorar a Jesus quando tudo está bem é muito bom, irmãos. Adorar a Jesus quando tudo está ao nosso favor, isso é maravilhoso. Mas quando o negócio arrocha, pega, nós descobrimos quem realmente nós somos. Pedro havia lá minutos atrás dito a Jesus que ele iria com Jesus até a morte. Mas minutos depois, Jesus está sendo preso e Pedro abandonou Jesus. Aí eu me pergunto onde é que estava Pedro naquela hora. Queridos, quando Jesus estava sendo preso, levado ao Sinédrio, a Bíblia fala que Pedro ele começou a seguir Jesus de longe pelo pátio do Sinédrio, a ponto de se escorar em um daqueles locais, juntamente com os serventuários e juntamente diante de uma fogueira. A história nos diz que naquele momento Pedro ele nega Jesus por 3 vezes e ele se lembra daquilo que Jesus havia dito. Ele se lembra da profecia, da palavra de Jesus há horas atrás, quando Jesus disse que antes que o galo viesse a cantar, ele negaria Jesus, ele iria abandonar Jesus. Sabe o que eu entendo aqui, amados? Assim como existe um processo para a gente ser levantado por Deus, existe um processo para a gente ser levantado no ministério, existe um processo para a gente crescer na vida, assim também existe um processo para a gente cair. Quando Sansão chegou diante da Dalila e contou o seu segredo e levou aquela rasteira daquela mulher, Sansão não caiu simplesmente ali. Ali só foi o resultado do que estava dentro. Quando analisamos a Bíblia, iremos ver que Sansão caiu quando tocou naquele cadáver morto, porque a ordem era o seguinte: que o nazireu não poderia tocar em nenhum cadáver morto, nem tampouco cortar o seu cabelo, e nem tampouco beber bebida alcoólica. Veja que Sansão não caiu quando deitou com Dalila, Sansão caiu quando tocou naquele animal morto. Pedro ele não caiu quando sentou ali naquela fogueira e contou e negou a Jesus perante aquela multidão durante 3 vezes. Pedro caiu quando passou a seguir Jesus de longe. E é um perigo a gente seguir Jesus de longe, sabe? Seguir Jesus de longe significa ter uma vida dúbia, estar aqui, mas com o pensamento lá fora. Seu corpo está aqui, mas sua cabeça está lá fora. Isso é seguir Jesus de longe. Quando nós passamos a seguir Jesus de longe, nós estamos sujeitos a sentar com pessoas erradas, a falar coisas erradas e finalizando a chegar a uma conclusão de que nós estamos realmente afastados. Se você se encontra nessa situação nessa noite, se você está com uma vida dúbia e indecisa, uma vida lá no mundo, está na igreja, mas com um pensamento lá no mundo, eu simplesmente te dou um conselho nessa noite: passa a seguir Jesus de perto. Passa a seguir Jesus mais de perto. Você está entendendo isso? Passa a seguir Jesus mais de perto na oração. Passa a voltar a ler a Bíblia Sagrada. Passa a ter comunhão com Ele. Passa a ter a mesma aliança que você tinha com Ele. Lá no Apocalipse vai nos dizer, quando João escreve a uma das igrejas ali da Ásia, ele vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te.
Volta ao primeiro amor. Nessa noite você possa voltar ao primeiro amor. E nessa noite você possa passar a seguir Jesus de pé. Passar a declarar que Jesus é o seu melhor amigo. Passar a declarar que Jesus é a sua maior herança. Passar a declarar que Jesus é o seu maior bem. Assim como você declarava no começo da sua fé. Nessa noite eu quero simplesmente motivar você a seguir Jesus de pé. Pedro passou a seguir Jesus de longe. Quando ele levou ali diante daquela multidão que ele não conhecia Jesus, ele esfriou o seu coração. Parece que todo aquele que ele havia aprendido com Jesus durante 3 anos e 6 meses foi ao chão. Seu coração esfriou, a sua fé foi ao léu. E ele passou a viver uma vida vazia, uma vida triste, uma vida sem sentido. Esse texto que nós lemos, ele é um texto bastante rico, bastante proveitoso para a nossa vida, proveitoso para a nossa reflexão. Quando nós paramos para ler João capítulo 21, nós vamos analisar que Jesus ele já havia ressuscitado aqui. Nesse capítulo, a Bíblia faz questão de dizer que Jesus ele vai ao encontro de alguns discípulos. O texto é claro quando fala que Pedro ele havia desistido de uma vida, da vida da fé, da sua comunhão com Deus e volta a pescar. Observe que lá no mar da Galileia o Senhor havia chamado Pedro para ser ganhador de almas. Pedro havia saído da vida de pescaria e o seu propósito agora era ganhar almas, era ser discípulo de Cristo. Mas pelo fato dele ter negado a Jesus, ele desistiu da sua fé, desistiu da caminhada. E o texto é claro quando fala que Pedro, ele voltou a pescar e consigo ele leva alguns dos discípulos. Amados, grave isso na sua mente que eu vou lhe dizer agora. No momento em que você pensar em desistir, você não irá só. Existe uma geração que se espelha em você. Existem pessoas que se espelham em você. Existem pessoas que têm você como referência, têm você como homem de Deus, como mulher de Deus. Observe que quando Pedro decidiu voltar a pescar, dos 11 discípulos que seguiam Jesus, 6 vai com ele. Existe uma geração que se espelha em você. Você já pensou para analisar se Jesus tivesse desistido quando ele orou: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia faça a sua vontade? Você já pensou se Jesus estivesse desistido? Com certeza nós não estaríamos aqui. O nosso destino era o inferno. O nosso destino era a perdição. O nosso destino era a chama. Mas Jesus nos trouxe e não desistiu de nós. Você não pode desistir da sua chamada. Você não pode desistir daquilo que você tem na sua vida. Você não pode desistir dos planos do Senhor. É difícil nós estarmos aqui. Existe um preço a pagar, existe, mas é possível. Se Cristo não desistiu de você, para que nós desistir dele? Se ele foi até o fim por mim e por você, porque nós paramos no meio dessa caminhada. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: você não pode desistir. Existe um destino, existe um propósito, existe uma caminhada, existe um ministério, existe uma geração, existe uma igreja, existe um povo precisando de você. Um dia, se você parar e pensar e parar em desistir, pessoas irão para o inferno por causa de você. Eu vou encerrar agora com essa simples história, a história de uma jovem lá da Argentina. Uma história bastante conhecida. Você com certeza já ouviu falar dessa história. Vejo que evangélico lá na Argentina, e essa jovem logo cedo, com seus altos de 14, 15 anos de idade, ela recebe uma chamada de Deus. Ela recebe uma chamada de Deus, e a chamada dela era uma chamada missionária. O Senhor certa vez chega para ela e diz: olha, mulher, eu vou te levar às nações. Eu vou colocar um povo diante de você. Pessoas serão salvas através da mensagem que eu vou te entregar. A história nos diz que quando o Senhor chega para essa mulher, ela rapidamente responde ao Senhor em seu coração e diz: Senhor,
eu não quero ir. Não quero ir agora, eu quero estudar. Quero terminar meu ensino médio, minha faculdade. E um dia me formar e ser alguém na vida. A história nos conta que o tempo passou-se. Essa jovem não atentou-se para a chamada e para a vocação do Senhor. A história revela que o Senhor retorna para essa jovem já na fase adulta, formada, com família. A história nos conta que a história nos conta que ela chega para o Senhor e dá um negado no Senhor simplesmente dizendo que não queria ir quando tudo já estava realizado na sua vida, mas queria ir simplesmente quando tivesse uma família formada, quando estivesse com filhos. A história nos conta que o Senhor chega para ela novamente com a sua família já formada, com uma fase já avançada, convocando aquela jovem para uma missão, e ela diz não novamente. A história nos conta que certa vez, já com uma idade já avançada, muito avançada mesmo, ela vai passando de frente à sua casa, na calçada, e do outro lado da calçada vai passando o profeta do Senhor, e esse profeta olha para ela quando ela está entrando na sua casa, e o profeta diz o seguinte: olha, mulher, por causa de você, milhões de pessoas foram para o inferno. Simplesmente porque você não atendeu o chamado. Simplesmente porque você não escutou a minha voz. A história nos conta que quando ela escuta isso, imediatamente ela cai na calçada e tem um infarto. Amados, você já pensou analisar, baseado nessa história, quantas pessoas aquela missionária vai prestar conta? Milhares de almas que poderiam ser salvas por ela, milhares de almas que poderiam ser resgatadas por ela, mas ela não atentou à chamada do Senhor. Por isso, nessa noite eu venho com veemência mesmo, venho com autoridade da parte de Deus, para dizer a você: não pare na caminhada, não desista na caminhada. Existem pessoas que serão ganhadas para o reino através das suas mãos. Existem pessoas que serão salvas através de você. Existem pessoas que serão levantadas por Deus através de você. E naquele grande dia, você prestará conta a Deus. Você prestará conta titim por titim. Cada pessoa que o Senhor confiou nas suas mãos. Não importa se foi 10, se foi 1000, se foi 1 milhão. Mas você prestará conta diante de Deus. Talvez não seja a mensagem que você esperou, mas eu vim direcionado por Deus para dizer simplesmente a você: você não pode desistir na caminhada, porque grande é o projeto que o Senhor tem na sua vida. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua igreja.